Desde pequena, aprendi que o sangue não garante lealdade. Minha família era uma peça bem ensaiada em público, onde sorrisos eram impecáveis e palavras medidas com precisão cirúrgica. Mas nos bastidores, onde ninguém estava olhando, verdade se revelava em silêncios frios e olhares carregados de desprezo. Eu era uma Montenegro, herdeira de um império construído com gerações de esforço e ambição. Mas, para os que compartilhavam meu sobrenome, eu era um erro. Uma jovem frágil, sem pulso para comandar os negócios da família. Meu tio Roberto fazia questão de me lembrar disso a cada oportunidade. A responsabilidade é grande demais para você, Laura, dizia, sua voz sempre carregada de falsa condescendência. Cristina, sua esposa, nunca perdia a chance de insinuar que talvez fosse melhor para todos se eu apenas aceitasse meu destino como uma mulher bem casada, enquanto Marta sequer se preocupava em esconder seu desprezo. Ela não tem o que é preciso, dizia a qualquer um que quisesse ouvir. Quando Augusto e Beatriz morrerem, será questão de tempo até que essa garotinha perca tudo. Eu fingia que não me importava, mas meus pais viam. E sempre estavam lá para me lembrar de que, um dia, tudo aquilo seria meu. Eles acreditavam em mim. Meu pai dizia que meu verdadeiro poder estava na paciência, que a força nem sempre precisava ser barulhenta. Minha mãe segurava minhas mãos e me pedia para ser sábia, não vingativa. Há batalhas que se ganham no silêncio, Laura. Eu acreditei nisso, até o dia em que eles morreram. O telefonema veio numa noite fria, dessas em que o vento sopra como se quisesse avisar algo. Lembro do telefone escorregando da minha mão, da voz distante do policial informando o óbvio. Acidente de carro. Ambos morreram na hora. Minutos depois, quando finalmente ergui os olhos, vi meu tio Roberto parado à porta da sala. Ele não parecia devastado. Não havia choque em sua expressão, apenas uma satisfação contida. Foi quando soube. Eu me afundei no luto, mas eles não me deram tempo. Menos de uma semana após o enterro, os sorrisos falsos desapareceram e as máscaras caíram. A empresa, os bens, as propriedades, tudo precisava ser organizado. Roberto tomou a frente, como se sempre tivesse sido o verdadeiro dono de tudo aquilo. Cristina e Marta começaram a desfazer a casa dos meus pais, transformando memórias em números. Quando tentei intervir, fui recebida com paciência forçada. Você precisa descansar, Laura. Esse tipo de coisa não é para você. Seu pai teria querido que confiássemos na família para cuidar disso. Eles me sufocaram com palavras doces e ações afiadas. Cada dia que passava, eu sentia as garras deles se fechando ao meu redor. Eu precisava reagir. Mas foi tarde demais. Naquela noite, subi as escadas da mansão, sentindo-me mais fraca do que nunca. O mundo girou de repente, e antes que pudesse me segurar, o chão desapareceu sob meus pés. A queda foi rápida, um borrão de dor e escuridão. Quando acordei, não acordei de verdade. Eu via, eu ouvia, mas não conseguia me mover. O diagnóstico foi definitivo: estado vegetativo irreversível. A família Montenegro comemorou. A morte não veio para mim, mas talvez tivesse sido mais misericordiosa se viesse. A primeira coisa que percebi foi o silêncio. Um silêncio diferente, pesado, como se o mundo ao meu redor estivesse distante demais para me alcançar. Tentei respirar fundo, mas meu corpo não respondeu. Minhas pálpebras estavam cerradas, minha boca imóvel. O pânico veio como uma corrente elétrica, um desespero mudo correndo por cada parte do meu ser, mas não havia como gritar. E então eu ouvi. As vozes eram abafadas, como se estivessem falando debaixo d'água. Aos poucos, o som foi ganhando forma, nitidez, palavras soltas, depois frases inteiras. Ela nunca mais vai acordar. A voz de Roberto, segura, definitiva. Tem certeza? E se ela? Cristina, sempre cautelosa, mas não o suficiente para esconder a satisfação na voz. O médico disse que é irreversível. O corpo pode reagir por reflexo, mas ela não está aqui. Acabou. Acabou. Não para mim. Passei os dias seguintes aprendendo a sentir meu próprio corpo de uma forma nova. Eu não conseguia me mover, mas estava ali. Minha mente estava viva, presa dentro de uma concha quebrada. E enquanto minha família acreditava que eu não passava de um peso morto, aprendi a escutar. Foi assim que descobri a verdade.
O acidente dos meus pais não foi um acidente. Eles falavam disso com uma naturalidade assustadora, como se estivessem discutindo o clima. Marta, com sua risada áspera, contando como foi fácil mexer nos freios. Roberto, satisfeito com a rapidez com que os negócios foram transferidos para ele. Cristina, preocupada apenas com a segurança do plano, perguntando se deveriam dar um jeito em mim de uma vez. Minha morte não estava nos planos deles. Não ainda. Eles estavam esperando. Esperando para que o médico confirmasse o inevitável. E eu, imóvel, os ouvia planejando o momento exato em que minha existência se tornaria inconveniente demais para continuar. Mas o que eles não sabiam, eu não estava morta. Eu só precisava de tempo. O tempo se tornou uma coisa estranha. Eu não sabia exatamente quantos dias haviam passado desde que fiquei presa dentro de mim mesma, mas aprendi a medir a passagem dele pelas vozes. Elas vinham e iam, sempre carregadas de interesse, nunca de preocupação genuína. Marta era impaciente, queria que tudo acabasse logo. Cristina, a mais cautelosa, insistia que era melhor esperar. Roberto, ele já se considerava o novo patriarca da família. Para ele, minha morte era apenas uma formalidade. Aprendi a escutar em silêncio, a perceber padrões nos hábitos deles. Marta sempre entrava no quarto depois do jantar, sem motivo, apenas para me olhar. Seu perfume forte enchia o ambiente antes de sua voz fria atravessar o ar. Se ao menos tivesse morrido no acidente... Cristina nunca entrava. Sabia que estar ali significava encarar o peso do que tinham feito. Já Roberto vinha de manhã cedo, não para me ver, mas para se certificar de que eu ainda estava ali. Era assim que o jogo funcionava. Eles esperavam, mas havia uma outra presença, Daniel Vasconcelos. Eu o reconhecia da época em que meu pai ainda estava vivo. Advogado da família, um homem meticuloso, de fala baixa e olhar atento. Ele não fazia parte daquilo. Não era um Montenegro, apenas um profissional contratado para lidar com as burocracias da herança. Mas ele olhava para mim de um jeito diferente. No começo, achei que fosse minha imaginação, mas então vieram os testes. Pequenos, sutis, coisas que só alguém que duvidava da minha condição faria. Ele deixava uma pasta sobre a mesa e mudava de lugar no dia seguinte, como se esperasse que eu notasse. Certo dia, derrubou um objeto perto da minha cama e demorou um pouco mais do que o necessário para pegá-lo. E então aconteceu. Ele se aproximou e, sem que ninguém estivesse por perto, sussurrou algo. Foi baixo, quase imperceptível, mas cada sílaba atingiu meu peito como uma pancada. Se você está aí, pisque 2 vezes. O choque percorreu meu corpo como um raio. Ninguém jamais havia me dado a chance de responder. Ninguém suspeitava que eu ainda estava ali. Eu poderia ter hesitado, mas aquela era a minha única chance. Pisquei. 2 vezes. Daniel ficou imóvel por alguns segundos, mas eu vi a mudança em seus olhos. Ele sabia. Eu não estava mais sozinha. Pela primeira vez desde que fiquei presa dentro do meu próprio corpo, senti algo que não fosse ódio ou desespero. Esperança. Daniel sabia. No momento em que pisquei, vi seu corpo se retesar. Seus olhos me estudaram por longos segundos, como se buscasse uma confirmação, um erro, qualquer coisa que explicasse o que acabara de testemunhar. Mas eu não recuei. Pisquei novamente, sentindo uma pequena onda de triunfo. Ele respirou fundo, recuperando-se do choque. Olhou ao redor, certificando-se de que estávamos sozinhos. E então, com a postura profissional intacta, aproximou-se um pouco mais. Se consegue me ouvir, tente mexer um dedo. O esforço foi descomunal. Meu corpo ainda era uma prisão, uma carcaça pesada e dormente que se recusava a obedecer minha mente. Mas eu tentei. E quando senti o menor movimento possível na ponta do meu indicador, vi algo passar pelos olhos dele. Foi o suficiente. Depois disso, tudo mudou. Nos dias seguintes, Daniel continuou testando minhas reações em segredo. Nunca quando havia alguém por perto. Sempre calculado, sutil. Ele fazia perguntas cujas respostas podiam ser sim ou não, e eu respondia piscando. Sim, eu ouvia tudo. Sim, eu sabia o que minha família tinha feito. Sim, eu queria vingança. Aos poucos, a comunicação rudimentar se tornou um plano. Daniel me contou o que acontecia além das paredes do meu quarto.
Meus tios estavam se movimentando rápido. Com a herança bloqueada, até que meu estado fosse considerado irreversível ou minha morte declarada, eles estavam impacientes. Estavam pressionando médicos, forjando laudos. Queriam um documento que dissesse que eu nunca acordaria, algo que eliminasse qualquer dúvida. Assim que tivessem isso em mãos, marcariam a reunião no escritório para assinar a transferência definitiva dos bens. Daniel falava tudo isso em um tom neutro, mas percebi algo em sua voz: raiva. Ele não estava apenas me ajudando por obrigação profissional. Aquilo o enojava. E foi ali, naquele momento, que eu soube. Quando a reunião acontecesse, eu estaria lá. E eles não teriam ideia do que os esperava. O ar dentro do escritório era pesado. O ambiente cheirava a madeira polida e perfume caro, mas para mim, tudo tinha um cheiro diferente. O cheiro de traição. O cheiro da vitória prestes a ser conquistada. Meus tios estavam sentados ao redor da mesa, confiantes, com seus sorrisos controlados e suas mãos firmes sobre os papéis da herança. Roberto, sempre no comando, segurava a caneta como um rei prestes a oficializar um decreto. Cristina mantinha sua postura contida, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação mal disfarçada. Marta, como sempre, era a mais transparente. Ela mal conseguia conter a ansiedade, tamborilando os dedos sobre a mesa enquanto lançava olhares para Daniel. Eu estava lá, sentada na cadeira de rodas, inexpressiva, sendo empurrada pelo próprio advogado que agora era meu cúmplice. Eles não desconfiaram de nada. Roberto pigarreou, assumindo seu tom ensaiado de falsa preocupação. Bem, como todos sabemos, este é um momento difícil para a família. Estamos apenas fazendo o que é melhor para todos. Todos. Como se meu nome sequer estivesse incluído nisso. Daniel não disse nada, apenas entregou os papéis. Eu podia sentir a tensão em seus ombros, mas seu rosto permaneceu neutro. Ele estava esperando, assim como eu. Roberto assinou primeiro, sem hesitar. Cristina logo depois, sua assinatura fluindo rápida e precisa, como se estivesse finalizando um pequeno detalhe administrativo. Marta demorou mais, não porque estivesse em dúvida, mas porque queria saborear cada segundo. Assinaram minha sentença sem sequer piscar. E então, o momento chegou. Minhas mãos estavam frias, mas meu sangue fervia. Respirei fundo, sentindo cada músculo do meu corpo, cada pequena reação que eu havia treinado em segredo com Daniel. Então, de forma lenta, calculada, agarrei os braços da cadeira e me levantei. O som foi mínimo, um rangido da madeira sob meu peso, mas para eles foi como um trovão. O silêncio engoliu o escritório. Marta parou de respirar. Cristina arregalou os olhos. Roberto, o grande líder, ficou imóvel, a caneta ainda pressionada contra o papel. E então eu falei: vocês têm 10 minutos para desaparecer daqui. A reação veio em ondas. O choque primeiro, depois a negação, depois o terror. Marta balbuciou algo ininteligível, se afastando como se estivesse diante de um fantasma. Cristina levou a mão à boca, incapaz de encontrar palavras. Mas foi Roberto quem reagiu da pior forma. Ele se levantou de repente, derrubando sua cadeira no processo. Seus olhos, antes calculistas, agora estavam selvagens, perigosos. Isso não muda nada, ele rosnou. E foi aí que a soberba os destruiu. Talvez pelo choque, talvez pelo pânico, ou simplesmente porque sempre se sentiram intocáveis, eles começaram a falar sobre os freios adulterados, sobre como Marta se certificou de que meu acidente acontecesse, sobre o quão irritante foi esperar que eu morresse naturalmente. Eles estavam confessando cada palavra, cada detalhe, e Daniel gravava tudo. O silêncio depois da confissão deles era ensurdecedor. Cristina cobriu a boca com as mãos, percebendo tarde demais o que havia dito. Marta olhou para Roberto em pânico, como se esperasse que ele pudesse consertar tudo. Mas ele não conseguiu. Nenhum deles conseguiu. O clique sutil do gravador de Daniel encerrando a gravação foi o som mais triunfante que já ouvi. Bom, ele disse, seu tom tão casual que parecia até cruel. Acho que temos tudo o que precisamos. A porta do escritório se abriu antes que pudessem reagir. Passos firmes ecoaram pelo ambiente e, em segundos, os policiais estavam ali. Homens fardados, armas no coldre, olhares duros.
Não havia como fugir. O instinto de Marta foi correr, mas um dos policiais bloqueou seu caminho. Cristina começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto, murmurando algo sobre um engano. Mas foi Roberto quem tentou lutar. Ele se virou para mim, olhos queimando de ódio, sua máscara finalmente destruída. Você planejou isso desde o começo. Não confirmei, nem neguei. Apenas o encarei, sentindo pela primeira vez o peso da vitória. O que você fez com a gente? Sua voz estava rouca, carregada de incredulidade. Era só uma garota fraca, uma garotinha mimada que nunca soube de nada. Sorri. Não um sorriso de satisfação nem de vingança, apenas um sorriso vazio. Pois é, respondi. Foi a última coisa que disse antes que os policiais colocassem as algemas nele. Enquanto eram levados, Marta gritava, Cristina soluçava e Roberto, ele apenas olhou para trás uma última vez, com algo diferente nos olhos. Não era ódio, não era medo, era algo mais profundo. Era a percepção de que ele nunca teve o controle. O controle sempre foi meu. Quando as viaturas partiram, senti o peso do mundo saindo dos meus ombros. Daniel se aproximou, tirando o gravador do bolso. E agora? Perguntou. Eu não sabia responder. Passei tanto tempo vivendo pela vingança que não tinha pensado no depois. Olhei para a cidade pela janela, para a vida que me esperava além daquela sala. Pela primeira vez, não sabia o que vinha a seguir. Mas algo me dizia que a história ainda não havia terminado. A liberdade era algo que eu nunca tinha realmente experimentado até aquele momento. Durante meses, vivi dentro de uma prisão invisível, cercada por traições e sorrisos falsos, assistindo a minha própria vida ser desmontada peça por peça. Agora, pela primeira vez, o mundo parecia realmente meu novamente. Mas por mais que quisesse respirar aliviada, havia algo que me impedia. O que aconteceria depois? A resposta veio rápido demais. O julgamento foi breve, mas brutal. A gravação de Daniel destruiu qualquer chance de defesa. O tribunal ouviu, chocado, enquanto a verdade se desenrolava como um filme de terror. A manipulação dos freios do carro dos meus pais. O plano para me incapacitar. As tentativas de garantir que minha morte fosse apenas uma questão de tempo. Cristina e Marta choraram no banco dos réus, tentando se fazer de vítimas. Alegaram pressão, medo, insistiram que nunca quiseram que as coisas terminassem. Daquele jeito, o júri não se comoveu. Foram condenadas por conspiração e tentativa de homicídio, suas sentenças garantidas sem hesitação. Roberto foi o único que não tentou implorar. Ele me encarou de cima do banco dos réus, sem piscar, sem emoção. Sua expressão era de alguém que entendia, finalmente, que nunca teve o controle da situação. Sua sentença foi a mais pesada. Ele recebeu a maior pena, sem possibilidade de redução. Quando o juiz anunciou o veredito, ele apenas sorriu de canto, como se já esperasse aquele desfecho. Antes de ser levado, ele se virou em minha direção e disse algo que me assombrou mais do que qualquer outra coisa até aquele momento. Você venceu, mas ainda não sabe de tudo. Não perguntei o que ele queria dizer. Não naquele momento. Depois que eles foram levados, a poeira começou a baixar. A herança finalmente foi passada para mim, e a mansão Montenegro se tornou minha por direito. Mas eu não queria aquele lugar. Não queria dormir sob o mesmo teto onde meus pais foram odiados, onde fui condenada à morte por aqueles que deveriam ter me protegido. Vendi tudo. As propriedades, os carros, até mesmo a empresa que por tanto tempo foi o grande troféu da família. Era a hora de um novo começo. Daniel continuou por perto. No início, apenas como advogado, lidando com os processos e garantindo que ninguém mais tentasse reivindicar nada. Mas com o tempo, ele se tornou mais do que isso. Foi o primeiro a me tratar como alguém real, depois de tanto tempo sendo reduzida a um nome em documentos. E pouco a pouco, começamos a nos aproximar. Não foi algo planejado, simplesmente aconteceu. Certa noite, enquanto assinávamos os papéis finais no escritório dele, notei que seus olhos estavam fixos nos meus de um jeito diferente, como se me visse pela primeira vez sem a sombra do passado ao meu redor. Você parece diferente, ele disse. Eu sou diferente, respondi. E era verdade, mas por mais que quisesse seguir em frente, havia algo que não me deixava descansar. A frase de Roberto ecoava na minha mente. Você venceu, mas ainda não sabe de tudo. Tentei ignorar.
convenci a mim mesma de que aquilo não passava de um último jogo de manipulação. Mas então, um envelope chegou até mim. Não havia remetente, apenas uma única folha dentro dele. Na parte superior, uma foto dos meus pais. Abaixo, uma única frase escrita à mão. A morte deles foi só o começo. Meu sangue gelou. Por um instante, fiquei paralisada, sentindo o mesmo peso de antes sobre os ombros. Mas não era mais a mesma garota indefesa que eles tentaram destruir. Segurei o papel com firmeza, inspirei profundamente e senti algo crescer dentro de mim. Dessa vez, eu iria atrás da verdade, antes que ela viesse atrás de mim.